tarde. E aí, como é que vocês estão? E aí, vocês já fizeram a prova de ciências de hoje? Sim, não? Vai fazer daqui a pouco? Então tá. Para quem já fez, ótimo, já vou dar uma olhadinha na nota. Para quem não fez ainda, uma boa sorte, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de história. Então, hoje seria História e Ciências. Como foi prova de ciências, vai ter só história, certo? Vai ser na nossa apostila. Então vamos lá, hoje é o nosso último dia do mês de junho. Então vamos lá, na página 134. Na semana passada, a gente já viu em artes um pouquinho sobre festa junina. Quem lembra? Quem fez a atividade? Lembra que vocês poderiam fazer um desenho livre de algumas coisas relacionadas à festa junina? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa festa que é tão alegre, tão bonita e que ela é comemorada no Brasil, né, em cada região, de uma forma diferente, tá? Então vamos ler aqui o textinho junto com a prof. O mês de junho ele vem chegando e com ele chegam também as festas juninas. Junho é o mês de São João, Santo Antônio e São Pedro e por isso as festas que acontecem em todo o mês de junho são chamadas de joaninas, especialmente em homenagem ao São João. O nome joanina ele tem origem, segundo alguns historiadores. Lembra dos historiadores que eu falei na aula passada de geografia? Das pessoas que estudam, né, para saber o que aconteceu no passado, para estar contando para a gente? Então, segundo alguns historiadores, né, nos países europeus católicos, lá no século IV, no Brasil ele foi modificado para junina. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente não chama de joanina, a gente chama de junina. E essa festa ela foi trazida pelos portugueses. A festa junina logo foi incorporada aos costumes dos povos indígenas e negros daquela época. Tá? Então, o que acontece? Os portugueses eles chegaram, né? A gente sabe que já tinham muitos indígenas aqui, eles trouxeram as festas deles. E a festa, né, junina, que não é junina, porque junina é aqui no Brasil, se chamava de joanina, eles trouxeram para cá e os indígenas e os negros foram colocando as características deles também, o que eles mais gostavam, que eles faziam aqui. A influência brasileira, né, como a prof falou, na tradição da festa pode ser percebida a partir dos alimentos servidos. Aipim, que é bem brasileiro, né, que é a mandioca, o milho, jenipapo, leite de coco para fazer canjica, fica uma delícia. Então fazem parte de né, da comemoração junina no Brasil, assim como o forró, tá? Principalmente lá no norte, no nordeste, tem muito forró, boi bumbá, tá? Boi de mamão, a quadrilha, tambor de crioula. Mas também não foi somente a influência brasileira que permaneceu nas comemorações aqui. Os franceses, por exemplo, eles acrescentaram a quadrilha. Então, os franceses, eles têm muito, né, muitas pessoas nobres, reis, rainhas, e eles sempre faziam, né, e fazem comemorações com danças com passos marcados. E a quadrilha é um deles. Então, eles trouxeram e a quadrilha ficou bem marcada aqui por causa disso, tá? Inspirados na dança da nobreza europeia. Já os fogos de artifício, que muitas pessoas usam, foram trazidos pelos chineses. Agora é com você. Vamos fazer uma atividade na página 135. Muitos artistas plásticos e desenhistas buscam inspirações para suas obras, né? E desenhos na alegria e nas cores das festas juninas, porque é uma festa muito colorida, a gente sabe. Dá para fazer muita bandeirinha, tem fogueira, o traje que a gente usa é bem colorido, né? Que tal conhecer uma dessas obras? Então, a gente vai pegar o cartonado no final ali da apostila e descobrir como Maurício de Souza retratou por meio de uma arte essa divertida manifestação cultural do nosso país, que é a festa junina. Então, vocês vão cortar a ilustração ali nas pontilhadas, já vou mostrar para vocês, e montar o quebra-cabeça. E depois colar na página 135. Esse é o quebra-cabeça, tá? Então, aqui está a imagem de como ele vai ser. E aí, vocês vão cortar e vão colar conforme vocês vão achando e organizando as figuras. Então, olha, a gente tem
A Mônica, ela tá de noiva, né? A gente tem algumas tradições na nossa festa junina. Tem o casamento, aí tem o padre, tem a cadeia. Então, tem algumas coisas que são do Brasil, né? Na festa junina. Então, o que que acontece? A roupa típica, a comida, as bandeirinhas, certo? Então, vocês vão recortar esse quebra-cabeças e montar ele aqui na página 35, certo? É uma atividade muito legal. E o Maurício de Souza acabou representando a festa junina dessa maneira. Ok? Agora é hora de investigar o resgate da nossa memória sobre os bairros que têm histórias. Então, a gente vai voltar um pouquinho na página 128, que a gente não fez ainda, tá? Que a prof queria ter dado outro conteúdo que eu já dei, agora a gente vai voltar nesse, certo? Sobre o bairro da escola. Então, chegou a hora da gente conhecer um pouquinho sobre o bairro da nossa escola, tá? E utilizar as fontes históricas, né, disponíveis que vocês têm para realizar a pesquisa. No caso, a internet, ela é o local onde a gente faz mais pesquisa hoje em dia. Antigamente, usava muitos livros, e a gente também pode e deve, e é muito legal ir pesquisar em bibliotecas públicas. Porém, a gente sabe que não é o momento, certo? Então, agora a gente vai fazer uma pesquisa sobre o bairro do nosso colégio. O bairro do nosso colégio, ele é Campinas. Mas o que que acontece? Muitas pessoas nessa região confundem um pouco Campinas com Cobrasol. Por quê? Porque os bairros, eles não são realmente bem delimitados, ou seja, não tem uma placa dizendo aqui começa Campinas, aqui termina, né? Aqui começa o Cobrasol. Então, tem muitas pessoas que acham, uma rua é Campinas, a outra rua já é Cobrasol. Então, tem muitas pessoas que falam, o colégio Alfa é no Cobrasol e o colégio Alfa é em Campinas. Então, você vai poder estar pesquisando sobre Campinas e sobre Cobrasol, porque é o bairro em volta do nosso colégio. Não tem problema nenhum, certo? Existem muitas famílias antigas, né, que ajudaram a construir o bairro Cobrasol, tá? E que ainda tem comércio e tem casas aqui. Então, é muito legal a gente estar pesquisando. Então, ali na página 129, a gente vai colocar a identidade do bairro. O nome do bairro, então, como a prof falou, pode colocar Campinas, uma barrinha, Cobrasol. Não tem problema, tá? Qual a origem desse bairro? Aí a gente vai pesquisar em fontes históricas. Qual é a origem? O que que se deu a origem? Por que que ele foi por que que ele foi desenvolvido, né? Quem que criou esse bairro, será? Será que vocês sabem? Será que os pais de vocês sabem? Então, a gente vai estar fazendo essa pesquisa. Na 3, um lugar especial desse bairro. Qual é o local especial para vocês desse bairro? Será que é a Praça de São José? Será que é a Beira-Mar? Será que é alguma praça perto do colégio? Tá? Então, a gente vai estar pesquisando, ok? Na 4, um pouquinho sobre o passado. Então, ali vocês vão registrar algumas curiosidades e características do passado desse bairro. Será que esse bairro sempre foi um bairro cheio de casa, cheio de prédio? Será que as ruas sempre foram pavimentadas? Ou será que tinha muito mato, muito verde? Por exemplo, onde era o colégio? O que era antigamente, será? Será que o colégio foi mudando também? Então, vocês podem colocar algumas curiosidades e características nesse sentido, tá? No bairro Cobrasol e no bairro Campinas. Será que ele sempre foi um bairro movimentado do jeito que ele é? Ou será que ele era um bairro calmo, tranquilo, tá? Na 5, um pouquinho sobre o presente. Como é o bairro atualmente? Assinale com um X as alternativas das coisas que possui. Possui casas e prédios no bairro do colégio? Sim, né? Possui restaurantes? Sim. Possui ruas tranquilas? Sim, possuem ruas tranquilas. A maioria é muito movimentada, mas ainda tem algumas ruas que são mais tranquilas, principalmente algumas ruas que são, por exemplo, sem saída. As pessoas não passam muito por ali. Tem policiamento? A gente sabe que perto do nosso colégio tem o que? Uma polícia. Mas será que eles fazem esse trabalho de policiamento, de estar andando, verificando? Será que a guarda está sempre verificando, por exemplo, o carro que não pode estacionar naquele local estaciona, né? No Cobrasol aqui, né, em Campinas,
Infelizmente, tem algumas pessoas que furtam a gente às vezes, né? A gente, digo as pessoas, né? Não a prof. Será que a polícia faz esse trabalho? Será que ela está andando nas ruas para cuidar da nossa segurança? Será que tem shopping? Quem conhece o Shopping Itaguaçu, levanta a mão. Eu conheço o Shopping Itaguaçu. Será que tem ciclovia? O que é uma ciclovia? Quem sabe aí de casa? Será que o Lorenzo sabe, o Miguel sabe o que é uma ciclovia? Ciclovia é onde a gente pode andar com bikes, por exemplo, né? Será que tem aqui ou será que é só na beira-mar? Será? Beira-mar tem uma parte que ela fica no nosso bairro. Tem ciclovia? Então pense um pouquinho. Tem praças e parques? A beira-mar conta, será? O começo da beira-mar fica no Cobrasol, fica ali em Campinas, certo? Será que tem lojas? Na rua do nosso colégio tem lojas? Vamos pensar. Lojas não, mas tem próximo, tem o quê? Tem o Camelão, né? Tem a Avenida Central, que tem muitas lojas. Será que tem ruas movimentadas? Ó, tá cheio de rua movimentada. Tem muita rua com movimento. Muita, né? Movimento de pessoas, de carro, principalmente as ruas que tem mais comércio, bancos, né? Que as pessoas têm que ir mais. Será que tem hospitais? No Cobrasol, em Campinas, tem hospital? Será que tem? Eu acho que São José não fica em Cobrasol e Campinas, ele fica em outro bairro. Um bairro chamado Praia Comprida. Mas será que tem posto de saúde? Posto de saúde tem. Tem policlínica, né? Tem comércio? Tem comércio, tem muito comércio, né? Tem muito banco, tem muita loja, salão de beleza, tem muito restaurante, tem muitas escolas, é um bairro cheio de escolas. Será que tem clubes? Será que tem clubes pra gente ir? Ou será que o clube que tem fica em um outro bairro? Então vamos pensar um pouquinho. Você vai assinalar o que tem no nosso bairro, né? Campinas ou Cobrasol, tá? Certo? Então façam essa pesquisa com calma e com atenção. Peçam ajuda de um adulto, tá? Alguns adultos, né, moram aqui há muito tempo, certo? Então pode ser que eles conheçam algumas coisas. Vai estar ajudando também a responder o que tem, o que não tem, tá? Pode estar utilizando alguns livros, a internet pode ajudar. Lembre-se que eu acredito em vocês, vocês são muito inteligentes e capazes. Beijos da prof, eu estou com saudades. Para quem não fez a prova ainda de ciências, uma boa sorte. Para quem já fez, eu já vou lá dar uma espiada na nota, tá bom? Beijo, até a nossa próxima aula.